Você quer saber o que faria o Tsukuyomi do Itachi ser tão poderoso que faria até um personagem forte como o Kakashi ficar nocauteado por vários dias depois de sofrer com ele? Quer saber de toda a fisiologia, o que ele poderia trazer de repercussões, tanto para o usuário quanto para quem está sofrendo esse genjutsu? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar tudo isso. Fala, Shonens, tudo bem com vocês? Meu nome é João Pedro Castelão, eu sou aluno de Medicina e eu faço parte do programa Max Interligas, que é Medicina Avançada na Prática do Esporte. E hoje eu estou aqui para te explicar toda a fisiologia por trás do Tsukuyomi do Itachi. E para você que não sabe o que é o Tsukuyomi, ele é um genjutsu, ou seja, uma ilusão extremamente forte criada pelo Itachi e que ele adquiriu depois de evoluir o seu Sharingan normal para o Mangekyo Sharingan. E depois de adquirir essa evolução, ele consegue um genjutsu extremamente poderoso que desgasta ele demais, só que consegue nocautear até mesmo personagens muito poderosos e muito experientes com o genjutsu, como o Kakashi. Mas o que será de tão especial que o Tsukuyomi tinha para criar uma ilusão tão poderosa capaz de nocautear qualquer oponente, mesmo ele tendo experiência e um Sharingan como o Kakashi? Não sei. E Shonen, caso você não saiba, eu já fiz um vídeo falando sobre o Sharingan básico e o que você precisaria ter para desenvolver ele na vida real, e quais seriam os poderes dele e as derivações na vida real e as implicações para o usuário dele. Se você não viu, corre lá para ver, porque é essencial que você já tenha visto para você entender melhor a fisiologia por trás da evolução dele, que é o Mangekyo Sharingan e, nesse caso, o Tsukuyomi, que eu vou focar nesse vídeo. E bom, Shonen, você lembra que no outro vídeo eu falei que possivelmente uma das terminações nervosas criadas pelo Sharingan seja feito com o propósito de emitir energia através de ondas eletromagnéticas do olho do usuário para o olho do receptor, e que esse padrão de onda eletromagnético criaria o genjutsu? É essa ideia que eu vou explorar nesse vídeo. É mesmo, é? E bom, Shonen, qualquer um consegue ver que na hora que um usuário do Sharingan básico consegue ativar o Mangekyo Sharingan, tem uma modificação muito grande no cristalino e na íris desse usuário. E justamente essa modificação, na minha opinião, cria mais saídas e mais aberturas para que o usuário consiga jogar mais energia para fora na forma de ondas eletromagnéticas, e justamente isso permita que ele emita mais energia através dos olhos e crie jutsus mais poderosos a partir dos jutsus pré-existentes do Sharingan básico. Tá bom, João Pedro, mas o que emitir energia ou onda eletromagnética através dos olhos tem a ver com genjutsu? Ótima pergunta, Shonen. Lembra que eu te falei no outro vídeo que o espectro de luz visível é uma faixa extremamente estreita do padrão eletromagnético como um todo? Imagina se usuários do Sharingan, além de receberem ondas eletromagnéticas e interpretarem isso como visão, como todos nós fazemos, eles conseguissem emitir ondas através de um padrão que seja invisível aos nossos olhos, seja infravermelho ou ultravioleta. Na minha opinião, faz mais sentido eles usarem o ultravioleta porque contém mais energia do que um padrão infravermelho. E sem contar que um padrão infravermelho também poderia ser detectado na forma de calor. O padrão ultravioleta seria captado pelo olho da pessoa que ele está querendo colocar no genjutsu, ou seja, a vítima do genjutsu dele, e esse padrão eletromagnético, mesmo que invisível aos nossos olhos, causaria uma perturbação no sistema nervoso central da vítima desse genjutsu. Que doideira que é essa que você tá falando, João Pedro, de onda eletromagnética afetar nosso sistema nervoso central? Isso não existe, não? Infelizmente existe sim, jovem. Existe uma condição na vida real chamada epilepsia, que é basicamente na hora que os seus neurônios, em vez de despolarizarem em um certo sentido, levando informação de um lado para o outro, num sentido coordenado no seu cérebro, eles começam a despolarizar de maneira descoordenada, e isso bagunça completamente a função do seu sistema nervoso central. E dependendo da área de abrangência dessa epilepsia, a pessoa pode ter desde uma crise de ausência, que é basicamente ela congelar e não conseguir falar nem receber nenhuma informação, e depois volta como se nada tivesse acontecido, ou até mesmo uma epilepsia que é mais severa, e ela é mais comumente retratada na maioria das mídias, porque ou ela afeta o córtex motor ou o cérebro como um todo e gera uma epilepsia que a gente chama de tônico-clônica, que é justamente aquela imagem que você tem de uma pessoa tendo um ataque epilético e a pessoa se debatendo. E justamente com esse disparo em massa de todos os neurônios, ela não consegue coordenar nenhuma das ações dela e ela fica praticamente refém até que essa crise epilética passe. E é justamente um dos gatilhos que tem para um tipo de epilepsia que eu vou usar como base da explicação de como o Sharingan poderia colocar alguém em um tipo de genjutsu, principalmente o Tsukuyomi, que é um genjutsu muito mais forte proveniente do Mangekyo Sharingan, que coloca muito mais energia para fora, tanto do usuário quanto transmitida para a vítima dele. E esse gatilho que eu estou falando é justamente a luz. Essa epilepsia que eu estou falando é uma epilepsia que ela é sensível a variações no padrão de luz.
ou seja, ela é uma epilepsia fotossensível. E justamente essa modificação, por exemplo, naquele episódio de Pokémon que foi banido de vários países por causar ataques epiléticos em várias crianças ao longo do país, justamente esse tipo de variação de luz muito intensa ou muito rápida de um lado para o outro pode desencadear um ataque epilético. Tá bom, João Pedro, mas como é que a luz pode induzir um ataque epilético? Ótima pergunta, Shone. Basicamente, quando a luz bate na retina, para a retina passar aquela informação para o seu córtex visual, os neurônios dela se despolarizam e mandam aquela informação através do nervo visual até o córtex visual. E é justamente essa despolarização que pode bagunçar o sistema todo. Porque na hora que você tem uma informação de uma luz chegando e saindo muito rápido, é preciso que os nervos da sua retina despolarizem e repolarizem numa velocidade muito mais alta do que o normal. E aquilo pode gerar um efeito em cascata que faz com que o resto dos neurônios no seu sistema nervoso central comecem a despolarizar a troco de nada. E justamente essa despolarização descoordenada em vários focos do seu sistema nervoso central pode levar você a ter uma crise epilética. Então, se o Itachi modulasse a energia que ele transmite para a vítima dele através de um padrão muito específico, ele poderia fazer com que vários neurônios no sistema nervoso central do oponente fossem disparados ao mesmo tempo. Num controle mais grosso, ele poderia fazer com que ele tivesse um ataque epilético. Só que no nível de controle fino do chakra que a gente sabe que o Itachi tem, ele poderia ativar várias partes específicas do sistema nervoso central através da informação que ele está passando para o olho da vítima dele. Pensa só, se ele modificasse, por exemplo, a área tegumentar do hipotálamo da pessoa, ele poderia fazer a pessoa sentir muito calor ou muito frio. Se ele modificasse o córtex visual daquela pessoa e modificasse a interpretação que o córtex visual está fazendo em relação ao ambiente, ele poderia criar alucinações visuais para essa pessoa. Se ele modificasse, por exemplo, a área auditiva do cérebro, ele poderia criar alucinações auditivas. Se ele modificasse o hipocampo dele, ele poderia modificar as memórias dessa pessoa, e justamente isso só estaria limitado pela imaginação do Itachi. É verdade. E tendo isso em mente, seria totalmente plausível que com o controle absurdo que o Itachi tem e passando essa energia de maneira controlada para o sistema nervoso central do oponente, ele conseguisse ativar quaisquer áreas em coordenação ou não do sistema nervoso central da vítima dele. E principalmente, se ele modificasse uma área chamada núcleo ventromedial do córtex pré-frontal, ele poderia modificar qualquer tipo de percepção do usuário, porque é justamente essa área do nosso cérebro que cria a nossa impressão de eu. Como assim, João Pedro? Impressão de eu? Você tá ficando doido? Eu sei que tá parecendo papo de maluco, mas eu garanto que já já vai fazer mais sentido. Pensa só, o núcleo ventromedial do córtex pré-frontal é justamente a área do nosso cérebro que cria a nossa consciência. Então todas as vezes que você está com calor, com frio, com fome, é justamente essa área do cérebro que é responsável por coordenar todas essas informações e criar sua consciência. É basicamente como se fosse um simulador de você. Então todas as vezes que você pensa em fazer alguma coisa ou simula algum tipo de ação que você tem que ter, baseado nas informações que você está recebendo, é essa área do cérebro que está agindo. E se o Itachi conseguisse controlar essa área, ele faria com que a pessoa, mesmo se ela não estivesse pegando fogo, por exemplo, ela interpretasse que os neurônios no braço dela estão mandando estímulos como se ela estivesse pegando fogo. Aliando isso junto com o controle do córtex visual da pessoa, ela poderia ver chamas no próprio braço. Puta vida! Tá pegando fogo, bicho! Isso criaria um estresse metabólico tão grande no corpo da vítima que ele poderia fazer basicamente qualquer coisa e impossibilitar qualquer um de lutar. E isso explica perfeitamente como é que ele conseguiu fazer com que na cabeça do Kakashi tenham se passado 72 horas, enquanto no mundo real tinham passado apenas 2 segundos, e o Kakashi sofreu com aquele estresse como se realmente ele tivesse sido torturado por mais de 72 horas. Apesar de fisicamente o corpo dele estar bem, mentalmente ele estava completamente destruído. Isso também poderia ser explicado baseado numa crise epilética. Na hora que uma pessoa tem uma crise epilética, pensa só, todos os neurônios dela estão disparando de maneira descoordenada e gastando muita energia. Na hora que essa crise epilética atinge, por exemplo, o córtex motor, é como se o músculo dela estivesse fazendo uma musculação extremamente forte. Então, na hora que essa crise passa, essa pessoa está exausta, tanto física quanto mentalmente.
E é exatamente por isso que ele conseguiria tirar qualquer um de combate fazendo o uso dessa habilidade do Tsukuyomi Infinito, porque ele criaria um estresse mental, físico e metabólico nessa pessoa tão grande que tem que ser mais do que um touro para continuar em pé. Então, Shonen, vamos recapitular rapidinho o que o Itachi precisaria para colocar alguém no Tsukuyomi tão incapacitante do jeito que a gente vê no anime. Além de todos os atributos que eu já expliquei que ele precisaria ter no Sharingan básico, ele precisaria também emitir muito mais energia do que ele emitiria no Sharingan básico. Essa energia chegasse no padrão ultravioleta nos olhos do oponente dele e que esse padrão ultravioleta conseguisse criar uma repetição em cascata de algum nível de onda eletromagnético que fizesse a retina dessa pessoa despolarizar em um sistema próximo o suficiente de uma pessoa que tem crise epilética. E justamente essa estimulação, mediada por um controle absurdo que o Itachi teria através de qual neurônio ele gostaria de despolarizar ou não, ele conseguiria criar uma epilepsia ou controlar a despolarização nos neurônios do sistema nervoso central da vítima dele. E controlando certinho quais áreas do cérebro ele quer estimular ou deixar de estimular ou como estimular, ele poderia criar qualquer ilusão e a pessoa ia achar que aquilo ali é extremamente real. E apesar dela ficar se repetindo para si mesma, como o Kakashi fez, que é só uma ilusão, que ele não está sentindo nada, é como se o cérebro dele estivesse lutando diretamente contra essa informação, que é como se o cérebro dele estivesse gritando: me ajuda, eu estou sofrendo, eu estou sofrendo. E apesar dele tentar controladamente falar que ele não está sofrendo nada e que aquilo ali é só uma ilusão. Apesar de ser uma ilusão, a dor é muito real, porque a dor está sendo comunicada pelo sistema nervoso central dele e está sendo processada pelo núcleo ventromedial do córtex pré-frontal. Isso incapacitaria qualquer um de continuar lutando. Richon, eu adorei trazer esse vídeo para você. Se você gostou do vídeo também, dá um joinha e se inscreve no canal para me dar uma força, isso me ajuda demais nesse início de canal, você não tem noção. Eu espero de coração que você também tenha gostado desse vídeo. Um abraço e até a próxima.